Olá, eu sou Lígia Facioni. E eu sou Cláudio Vilar. E nós estamos no Berlin Tech Talks, numa edição histórica, né, Cláudio? Eu acho que sim. Porque agora a gente já vai começar com muitas novidades. Tem duas novidades. Tudo. A gente voltou aqui do Covid, aqui em Berlim está um pouco mais controlado o negócio, então a gente está podendo se reunir em poucas pessoas. Todos controlados. Todos controlados, tomando todos os cuidados. Vocês estão nos vendo sem máscara, mas estamos de máscara boa parte do nosso tempo, com álcool na mão, então... O tempo todo, tomando todos os cuidados. Mas a gente tem duas novidades muito bombásticas hoje. E antes de a gente falar do tema de hoje, a primeira novidade é que o Claudinho recebeu uma oferta irrecusável. Uma oferta tentadora. E os portugueses roubaram o Claudinho de nós. Roubaram! Eu acho isso um absurdo. Vou para terras lusitanas. Claudinho vai se mudar para Portugal. E por isso, esse é o último programa gravado. O último é meio pesado, né? Porque a gente, no mundo dá volta, a gente não sabe o que vai acontecer. Literalmente. Mas da temporada... literalmente. Tem gente que diz que o mundo não dá volta, ele capota, né? Ele dá não é o pessoal que acompanha nosso canal. Não é. Mas, e aí o que vai acontecer? A gente vai virar podcast. Então, vamos fazer podcast, né? Sim, a gente tem mais de 50 programas de vídeo gravados e alguns deles já estão em podcast, que vocês também podem consultar, né, o Tubo? Mas daqui pra frente a gente vai gravar mais podcasts. Não é que nunca mais a gente vai gravar vídeo, mas a gente vai ter que esperar o Claudinho visitar a gente aqui em Berlim. Então a gente vai tentar fazer, quando vier por Berlim, a gente grava vídeo pessoal mesmo, né? Isso. Pessoal com vocês também. Isso. Ou a gente vai tentar migrar, como todos na pandemia, um pouco para ter live no Instagram, alguma coisa assim. A gente já está planejando como fazer, mas com certeza a gente vai avisar. E mudar o formato para podcast. Para que a gente possa gravar todo mundo junto, ou de uma forma mais distribuída, mas ter conteúdo para vocês. Gostaria de ressaltar que o nome Berlin Tech Talks vai ter que sofrer uma alteração, porque ele vai ser totalmente em Berlim, mas vai ter mais talks. Mas ele é berlinense, mesmo em Portugal. O Jornal Nacional não muda só porque tem a Ilse Scamparini na Itália. É verdade. Eu sou um correspondente internacional agora. Chique, hein? Muito chique isso. E a parte boa também que vocês vão ficar conhecendo muito mais o Tubo, que vai começar a participar mais no podcast, né? Pelo menos a minha voz, sim. A voz. Pois é, gente. Então, agora vocês curtam bastante, porque esse é o último programa gravado, pelo menos dessa temporada, dos próximos tempos. E hoje a gente vai falar de um filósofo, matemático, físico muito especial. Foi uma sugestão de um leitor, não é leitor agora, é espectador. Nosso espectador. Nosso seguidor. Telespectador. Nosso seguidor. Web espectador. Nosso seguidor Enio Padilha, que é um incentivador de primeira hora, ele sempre faz propaganda da gente. E ele sugeriu, porque ele estava lendo uma biografia do Descartes. René Descartes. René Descartes. Só que, infelizmente, não deu tempo de a gente ler a biografia também que ele estava lendo. Então ele vai achar um monte de furo, mas aí corrige nos comentários, tá, Enio? Exatamente. E eu vou colocar um link da resenha que ele fez desse livro, da biografia do René Descartes. Mas... Eu só queria dizer no início que eu queria abrir nosso programa com uma piada pro Tubo. Meu Deus do céu, manda. Ele foi proibido de jogar buraco com os amigos dele na época, porque ele era um mestre no Descartes. Meu Deus. Agora vamos começar o programa. Eu não escrevi isso. Não, meu Deus, os roteiristas desse programa. Eu não compactuo com esse tipo de... Não, essa piada não, nem pro Tubo, Claudinho, essa até pro Tubo ficou demais. Mas o René Descartes. Descartes. Então, ele é francês, ele nasceu na França em 1596. Ele ficou órfão de mãe muito pequenininho. Quando ele tinha 1 ano de idade, a mãe dele engravidou de novo e morreu no parto da irmãzinha dele, junto com a irmãzinha dele. Então ele foi criado pelo pai, por uma ama de leite ou por uma avó, uns parentes ali que se juntaram para ajudar a criar o menino. Porém, o pai dele tinha grana, era funcionário público, lá da cidadezinha, e resolveu dar a melhor educação possível para ele. Então é o que a gente já falou várias vezes aqui, né? Não basta a pessoa ser inteligente. Ela precisa ter os meios, ela precisa ter as oportunidades. Ela precisa ter acesso ao mais conhecimento para ela conseguir se desenvolver. Quantos René Descartes que a gente pode ter morando, sei lá, no Brasil, em algum lugar. Em outras situações, né? E que não
tiveram a oportunidade de se desenvolver e daí ficou perdido, né? Exatamente. Esse talento todo. Por sorte, para nossa sorte, o René teve acesso à astronomia, matemática, e depois ele fez universidade e o cara se formou em Direito, apesar de nunca ter exercido. Surreal, né? Mas isso é uma prova de que não tem divisão entre exatas e humanas, porque o cara fez Direito, que é humanas. Mas eu acho que ele teve uma influência muito grande. Os pais e a família, boa parte da família, na verdade, era formada em Direito. E aí tem muita influência. E ele veio com essa missão, com essa missão de manter o nome da família. Mas a coisa boa é que ele não se prendeu somente ao direito, ele se formou em direito, mas foi um dos precursores de várias outras áreas, né, da ciência em geral. E principalmente filosofia, né, que tem muito a ver com direito, também no final das contas, né. Mas enfim, ele era bem reservado, ele evitava o convívio social, ele ficava bem na dele, assim. E por que ele é tão importante pra gente, Claudinho? Por que ele tem um lugar, assim, na história... Para mim... para nós. Para mim, acho que um dos pontos mais importantes do Descartes é a influência da análise dele no comportamento da ciência em si, de tipo, como que a ciência deveria funcionar, quais são os métodos da ciência para provar ou desprovar os eventos naturais, os eventos que estavam ao redor dele. E um dos segundos pontos, assim, porque realmente é importante para mim, é o nascimento da geometria analítica, que basicamente unificou várias áreas da ciência, e a gente pode até praticamente dizer que é uma das coisas mais importantes, pelo menos da fundação da engenharia. Ele é a base de toda a ciência exata, né? Basicamente. De como representar a informação, de como representar o espaço, com uma linguagem um pouco mais matemática, e formal, né? O formalismo com a matemática, e de ser tão importante juntar essa parte do estudo das formas com a álgebra clássica da gente. Né? Ele juntou as duas coisas. Inclusive, o nome latino dele era Renatus Cartesius, por isso que a gente fala que é o sistema cartesiano. Inclusive, o sistema de coordenadas cartesiano, que a gente trabalha até hoje, a gente conhece x, y, z, que tem num plano os eixos x, y e no outro plano o eixo z, é conhecido como o sistema de coordenadas cartesiano, porque foi ele que, olhando uma mosca, deitado na cama dele, olhando para o teto, viu uma mosca e pensou, como eu vou representar essa mosca no espaço? E aí ele pensou e bolou o sistema cartesiano de coordenadas, que possibilitou, inclusive, o desenvolvimento da geometria analítica. Exato. De rebater em planos, rebater ponto em planos. E é importante, citar que essa representação, ela é extremamente importante para o mundo de hoje, né? De toda a evolução que a gente teve. A gente já falou sobre inteligência artificial aqui no programa, e a inteligência artificial basicamente usa os métodos que foram desenvolvidos por ele. O estudo dos métodos que foram desenvolvidos por ele são hoje os motores da engenharia. Né? E tem uma coisa bem interessante também que eu não sabia, que pesquisando, porque as pessoas sempre dizem assim, eu não gosto de matemática. Você que gosta de números, devia estudar matemática. Gente, matemática tem tudo menos números. Matemática usa todas as letras do sistema romano. O alfabeto. O alfabeto romano e mais o alfabeto grego inteiro. A gente só tem letras na matemática. E quem colocou essas letras na matemática foi o Descartes. Ele que colocou esse monte, porque, assim, claro, tinha antes disso o Pitágoras lá, sim. Mas ele começou a fazer contas com letras em vez de números, com o sistema de variáveis, né? X, Y, Z, que a gente conhece por causa do sistema cartesiano. Então, se você gosta de números, não é matemática, né? Matemática, os números são uma parte muito particular da matemática, que é aritmética. O resto, toda a geometria, toda a parte é letra. Toda a parte filosófica da matemática. Pois é letra. Todo cálculo diferencial integral, tudo geometria, é tudo letra. Então, assim, essa história de relacionar matemática com números é um pouco falácia, né? Mas, enfim, eu preciso dizer que eu tenho uma relação de amor e de ódio com o Descartes, porque a gente estava até falando sobre isso um pouco antes, porque na minha
no final da minha adolescência, eu já estava na universidade, eu li esse livro aqui que se chama Ponto de Mutação. Tem até um vídeo, eu acho que no YouTube, que tem, ele pega um diálogo que tem aqui, uma parte do livro, e transforma num diálogo entre uma cientista, um político e um poeta, né? E ela fala uma coisa muito importante, assim, para mim eu acho muito importante, porque o Descartes, ele concebeu todo o sistema dele filosófico com base na inspiração do modelo de um relógio. Porque a gente está falando em 1500, 1600 e poucos. Naquela época, as pessoas, os estudiosos, os filósofos, os cientistas, estavam todos deslumbrados com a mecânica. Porque imagina um relógio mecânico funcionar de uma maneira tão perfeita. E ele usou principalmente a figura do relógio mecânico como principal metáfora para toda a filosofia dele. Então, o princípio todo, inclusive do método científico, que ainda se usa um pouco hoje, é que ele enxergava tudo como se fosse uma máquina. O ser humano era uma máquina, a natureza era uma máquina, o universo era uma máquina. Então, se tinha alguma parte não funcionando da máquina, eu tinha que isolar essa parte que não estava funcionando e tentar quebrar em problemas menores. O Jack Estripador também era um seguidor dele, né? Vamos pegar e dividir. Agora foi grave, né? Vamos passar. Vou passar. Você pega um problema grande, divide em problemas menores, vai resolvendo os problemas menores e aí o problema grande fica resolvido. E esse modelo funcionou durante muito tempo, porque na metáfora do relógio mecânico, ele funciona de fato. E o Descartes, ele tinha uma filosofia que, como a natureza para ele também era uma máquina, e o homem era o ser mais inteligente da natureza do ponto de vista dele, a natureza servia ao homem. Então o homem poderia dispor de animais como se fossem máquinas, de plantas como se fossem máquinas, então ele tratava os animais como máquinas que existiam para servir o homem, que hoje em dia é uma coisa inaceitável. Então, a minha relação de amor e ódio com o Descartes é porque, assim, a culpa não é dele. Porque quando ele pensou o sistema dele, ele estava em 1600 e alguma coisa, eles tinham recém-descoberto a mecânica, né? Então, fazer um relógio mecânico era o auge da perfeição. É como hoje a gente está deslumbrado com a inteligência artificial. Naquela época era o mecanicismo. Então, ele fez uma metáfora, ele imaginou tudo como se fossem máquinas, como aquele relógio tão perfeito mecânico. E aí, uma das maiores críticas com relação a ele, mas também, de novo, não é culpa dele, era o contexto da época, né? Que ele achava que a natureza era uma máquina perfeita, o ser humano era uma máquina perfeita e tudo na natureza existia para servir o ser humano, inclusive animais. Então ele não considerava animais como seres vivos. Super humanista, né? Demais. O homem é o centro do universo, né? Mais humanista que isso é impossível. E aí os animais eram máquinas, que o ser humano não tinha que ter nenhum tipo de compaixão, nem de sentimento, nem de nada. Ele achava que os animais eram máquinas, as plantas eram máquinas e tudo era uma máquina, tudo fazia parte de uma grande máquina que existia para servir a máquina ser humano. E assim, o grande problema que eu vejo, que assim, muita gente vê, é que, não é culpa dele de novo, é que esse sistema de pensamento, o mundo mudou, porque hoje nós temos relógios que não são mais mecânicos, que são quartzo, tem chips, e tem satélites, e tem relógios atômicos, então o mundo mudou. E o nosso sistema econômico, principalmente, continua no modelo do relógio mecânico, ou seja, achando que o mundo é uma máquina que existe para servir o ser humano. E que hoje em dia a gente vê que não é. E até o método de você pegar um problema, isolar o problema da máquina toda, pegar aquela... Num relógio funciona muito bem, eu tenho uma engrenagem quebrada, eu tiro aquela engrenagem, tento analisar aquele problema de maneira isolada e substituo aquela parte. Ela não considera a relação entre aquela parte e o todo, ele não considera as interações. E hoje em dia o mundo é muito mais complexo, a gente tem que considerar as interações. Então, o Descartes, ele fez uma coisa genial, porém o mundo mudou e o negócio andou para frente. E a maior parte da humanidade ainda está na época dele, ainda está no sistema cartesiano. Né? Mas vale também lembrar que o mundo que ele estava vivendo também estava em grande mudança, né? Com certeza. Tipo, boa parte das conquistas, tipo 1500, que era a época dele, eram as navegações. Sim. A gente tinha a igreja controlando a ciência e tudo mais. Inclusive tem a história com o Galileu, né?
Como que é a história com Galileu? Não, ele tinha algumas publicações, né? Ele queria publicar algumas coisas sobre essas ideias da relação do homem e as explicações do que a relação do homem... Astronomia, né? Astronomia como máquina, como parte da máquina. Com Deus e que né, tudo que você vê no universo tem uma relação... Né, uma relação de máquina, mas que ela existe e essa existência precisa ser bem explicada. Só que, como ele tinha um método e algumas dessas coisas também iam de contra com a explicação do que a Igreja Católica queria... como verdade, né? Como verdade em si. Na mesma época, o Galileu Galilei tinha sido condenado. Então, boa parte das publicações que ele estava preparando foram guardadas, vamos dizer assim, na sua gaveta. Não se arriscou. Então, ele sentiu também na pele que as coisas no tempo dele estavam mudando e que as ideias dele também poderiam ser perigosas. E as ideias tinham que esperar um pouco para virem a público, porque o mundo ainda não estava preparado para as ideias dele. E a gente já falou sobre isso, né? Quando o mundo não está preparado para as ideias... pode dar ruim. E que muda de forma abrupta, né? Também a gente está no Covid e o mundo está se transformando em 4 meses que a gente está nessa situação. É um outro tipo de coisa. E imagina quando você tem já vai para 5 meses. Imagina quando você tem uma instituição do tipo da igreja cuidando da parte da ciência. E ele também não era um cara que só ficou na astronomia, ele não só ficou na matemática. Ele discutia muito sobre a parte da filosofia. Ele foi médico, né? Na verdade ele é mais conhecido como filósofo, né? Ele estudou medicina, estudou física, estudou comportamento Ele até perdeu uma filha de 5 anos de idade, né? Ele estava em umas pesquisas na medicina. Aí ele teve uma filha com uma governanta, ou com uma criada. Nessa época que ele morou na Holanda, a maior parte da obra dele foi produzida enquanto ele morava na Holanda, porque ele serviu o exército bastante tempo. E aí ele ficou tão desencantado com a morte da filha que ele saiu da medicina, parou de estudar medicina e foi para a filosofia, porque ele achava que a filosofia ia trazer respostas mais completas e mais consistentes do que tinha acontecido com a vida dele e por que ele tinha perdido a filha, né? E essa consistência, né, e a forma de tentar explicar as coisas, né, com um formalismo, um padrão, foi o que também deu início à base do método científico com certeza. Na perspectiva dele, né? Então várias coisas foram definidas por ele. Colocar um método. Temos um gato Charlotte brincando. Fazendo bagunça. Temos um gato brincando. Uma gata. Charlotte fazendo bagunça. Na verdade, ele colocou uma forma no pensamento, né? Filosófico e científico. Ele é meio que a raiz do método científico que se utiliza até hoje, né? De padronizar e colocar um método para organizar os pensamentos, considerar evidências, considerar provas, considerar dúvida, principalmente. Ele era uma pessoa que duvidava e ele recomendava que não existia conhecimento se a pessoa não duvidasse. Inclusive, todo mundo conhece a frase dele. Ele disse que eu devo duvidar de tudo para atingir um conhecimento rigoroso. Ao duvidar de tudo, eu duvido inclusive de mim mesmo, da minha essência e da minha existência, e ao duvidar eu estou pensando, e se eu estou pensando, eu existo. Se penso, logo existo. Exatamente. A grande frase do Descartes. Há controvérsias que dizem que penso, logo sou. Na tradução em português ficou penso, logo existo, mas na verdade é o que a gente conhece, né? A essência é a mesma, né? Então, assim, como seria um mundo se não tivesse existido René Descartes, né? Eu acho que poucos cientistas eram tão completos. A gente já falou sobre outros cientistas, né? Gauss, que foi também uma pessoa completa, o Voltaire, que era uma pessoa completa, que a gente ainda não fez programa sobre ele. Nem sobre Gauss. Nem sobre o Gauss. Mas o Descartes é realmente uma base extremamente importante, mesmo que algumas das coisas que ele tenha falado não sejam mais atuais, mas foram uma base importante. Elas foram uma base. Elas iniciaram uma discussão gigantesca na ciência e deu abertura para ter boa parte das coisas que a gente tem hoje. Se você vê um plano cartesiano, você tem certeza que ele colocou o dedo para tentar definir. Com certeza. E se você
está interessado em inteligência artificial, você pode ter certeza que você depende que ele dele. que criou os problemas para quem está trabalhando com isso. Então, e quando ele tinha, acho que 50 e poucos anos, ele começou a ficar famoso, porque aí ele começou a ter o conhecimento dele, a sabedoria dele reconhecida. Tanto que a rainha Cristina da Suécia convidou ele para ser o conselheiro do reino. E aí ele fez lá um pouco de doce, tá bom, aceitou e foi morar lá no palácio com a rainha. Só que a rainha gostava de acordar cedo e ele não. Ele tinha uma saúde frágil, ele gostava de ficar dormindo até tarde e a rainha insistia que tinha que fazer as reuniões cedo. Aí ele começou a acordar cedo e ele não se adaptou ao inverno sueco, que é um dos mais rigorosos que existem. E aí ele teve uma pneumonia e morreu. Gente, morreu com 54 anos. Imagina se tivesse tempo. Quanta coisa que ele podia ter feito a mais se ele tivesse um sistema de calefação mais adequado ou tivesse continuado na Holanda ou na França, né, que não era tão frio quanto na Suécia. É muito doido, né? É louco isso, né? Você pensa numa maneira besta de morrer, pneumonia, morrer de frio, gente, que triste isso. Por isso que eu tô indo para Portugal. Se pegar um calorzinho, né, querido? A gente vai... Mas não tem mais frio em Berlim faz tempo. Verdade. O frio acabou no mundo, gente. Aquecimento global, a pessoa fala que não existe. The winter's not coming. Este ano deu 48 graus na Sibéria. Isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Mas enfim, gente, esse é o René Descartes. É claro que tem toda uma filosofia que a gente aqui não tem condições nem de discutir, nem de explicar, nem de debater, né? Porque não é a nossa área. Se a gente conseguir algum convidado, a gente vai ter o maior prazer. Eu vou ficar só babando. Mas pelo menos deu para dar um gostinho para quem se interessa e pesquisar mais de algumas coisas curiosas a respeito dessa pessoa que foi tão importante na história da humanidade e que faz tanta diferença ainda hoje, como o Claudinho falou, né? Como base da inteligência artificial. Exato. Que se fundamenta na raiz do método cartesiano, né? Eu acho mais. Eu acho que o nosso primeiro episódio de podcast podia ser sobre a história da matemática. Uau! É coisa. Dos árabes e a invenção do zero? Já pensou? Mas a gente só saberia da parte ocidental. Não, mas o árabe que inventou o zero não foi ocidental. Então, é isso que eu tô dizendo. Tem muita coisa que foi perdida. A gente foi. só vai falar da coisa que... Mas num podcast não dá para ser mais que isso mesmo. Não, mas eu acho que é um ótimo tema. Acho que a gente poderia até dividir por fases, porque tem fases que são tão maravilhosas, assim. E tem que comprar uns livros ainda, né? Eu acho. Eu tenho uns livros de história da matemática, mas... Sobre história da matemática. Porque a gente tem a parte da Grécia, a gente tem a Índia, a gente tem os persas. Os chineses. Tem os chineses e depois tem os árabes. Depois vem o processo do método científico. E a galera começa a unificar Newton, e cria Leibniz. Cria ciência. Euler. A ciência antes era só filosofia. E ele, né? Ele é um dos caras que inicia juntou a matemática com... Ao invés de ser... tinha um outro nome que era filosofia natural. E se transformou para ciência e... Ciências naturais. E trouxe e formalizou o estudo da matemática de uma forma mais... Tem muita coisa para se falar. Nossa, tem um monte de coisa tão interessante, gente. Muito legal. Muito legal. Dá muitos episódios. Você vai fazer uma esteira na academia, coloca a história da matemática. Vai ter coisa boa, então. Vai ter coisa muito boa ainda, gente. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o René Descartes e que pelo menos dê um gostinho, assim, sobre quem ele é e a importância dele. A gente vai colocar as referências também, então tem muito material. É uma das poucas pessoas, assim, poucas não, né, mas é uma das pessoas que você tem realmente muita coisa. Muita. Historiografada, vamos dizer assim. Porque ele escrevia muita carta, os documentos que ele escrevia era sempre... rodavam meses muito importantes na Europa, então tem muita história... Publicação. Tem muita história ainda registrada sobre ele, então não é falta de material, não. A gente vai mandar para vocês. Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Da próxima vez que a gente se encontrar vai ser só áudio, né, o tubo? Mas não deixa a gente, não abandona a gente não, tá? Vai lá e segue a gente no seu... Como é que chama o negócio que divulga podcast? Na sua plataforma de podcast preferida. Muito obrigada, Cecília. A gente vai manter os áudios também. Pode manter os áudios no YouTube. Então, se você
continua, se você continua assistindo ou você pelo menos tem um áudio enquanto faz suas outras tarefas. Com certeza. Assim, não deixa a gente não, continua com a gente que tem muita coisa interessante pra gente contar. E chama os amigos, isso é importante. Continua dando like, que a gente ama vocês. E comentando, mais do que dar like, mais interessante é comentar, né? Compartilhar. E compartilhar. Então tá, gente. Então, até o nosso próximo encontro, que vai ser no podcast. Até já. Tchau!